Bem, amigos do quinto período de Direito da Faculdade de Quirinópolis, falamos aqui do Centro Jurídico Advogados da cidade de Quirinópolis, para levar até você essas imagens em EAD, o ensino à distância. Nós estamos aqui na aula número 3, já tivemos publicadas as aulas de número 1, as aulas de número 2. Na última aula, a aula de número 2, nós falávamos sobre os crimes de lesões corporais, lá do artigo 129 do Código Penal, e dos crimes de periclitação da vida e da saúde, que são os crimes de perigo de contágio venéreo, são os crimes de perigo de contágio de moléstia grave. Falávamos lá do problema do coronavírus, tratamos daquela questão da lei editada agora, né, por conta dessa pandemia do coronavírus, e das portarias, né, do ministro Sérgio Moro, ministro da Segurança, e o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde, que estão editando essas portarias, tudo com base lá nos dispositivos de lei já existentes. Então falávamos do perigo de contágio de moléstia grave na aula passada. Falamos também do perigo para a vida ou a saúde de outrem, falamos os crimes de perigo, né, tudo com relação à periclitação da vida, o objeto jurídico tutelado aí é realmente essa questão da segurança, né, do indivíduo. Então o perigo para a vida ou a saúde de outrem, o abandono de incapaz e a exposição ou abandono de recém-nascido. Todos esses temas nós falamos na aula passada. Agora, nessa aula 3, nós vamos falar sobre o crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal, o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar e emergencial, aquela situação que você chega no hospital numa situação de emergência e ao invés deles atenderem você, eles vão querer saber se você vai deixar um cheque calção, se você vai assinar uma promissória, vai querer saber se você já tem ficha no hospital, vai querer preencher ficha e você ali precisando de atendimento urgente e emergencial. Nós vamos ver que isso é crime previsto no Código Penal. Nós vamos ver também os crimes de maus tratos, crimes de rixa, além dos crimes contra a honra, os crimes de calúnia, difamação e injúria. Tudo bem, senhores? Estamos aí, mais uma vez, cumprimentando a todos vocês por estarem acompanhando essas aulas em EAD, e o nosso objetivo aqui é sempre levar até você o melhor possível. É sempre levar até você as melhores condições de aprendizagem, para que você possa, mesmo numa situação singular como esta, não perder a sua sequência de estudos, para que você possa alcançar a sua meta, para que você possa realmente ser aquele profissional que nós todos sabemos que você será. Tudo bem, senhores? Vamos nos acompanhar até a lousa, então, para nós darmos sequência às nossas aulas em EAD. Muito bem, senhores. Ainda com relação aos crimes de periclitação da vida e da saúde, falamos da omissão de socorro. O crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal, nós sempre falamos muito do crime de omissão de socorro, porque dávamos exemplo lá quando falávamos dos tipos de conduta, né? Conduta comissiva, omissiva e comissiva-omissiva. A conduta omissiva é aquela que o indivíduo deixa de fazer alguma coisa quando ele poderia fazer. Esse poderia fazer, os senhores lembram, é quando ele iria praticar a conduta para prestar assistência, prestar socorro a alguém, sem colocar em risco a sua própria integridade física. Agora, esse poderia não quer dizer que ele tinha a opção de fazer ou não fazer. Ele estava obrigado a fazer. Por que ele estava obrigado a fazer? Porque a lei determina que ele estava obrigado a fazer. E a lei determina isso onde? No artigo 135 do Código Penal, que trata do crime de omissão de socorro. Lembra daquela situação do transeunte que passava pela rua, ele vê um acidente, ele não está envolvido no acidente, ele está só passando pela rua, ele vê alguém atropelar alguém e o condutor do veículo foge, abandona o local e a vítima fica lá estendida. Você que não tem nada com isso, você que só viu, só estava passando, você está obrigado a prestar assistência à vítima, sim ou não, senhores?
Já sabemos que sim. Por que sim? Porque a lei assim determina. Artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. E se você não prestar socorro e a vítima tiver uma lesão corporal de natureza gravíssima, ou se a vítima morrer, você responde pelo resultado, morte ou lesão corporal grave, ou você responde pelo crime de omissão. Se você for soro transeunte, você responde pelo crime de omissão de socorro. Tudo bem, senhores? E se você for o condutor do veículo e, mesmo que até aquele momento toda a sua conduta foi uma conduta lícita e você abandona o local, você estará cometendo uma conduta comissiva ou omissiva e aí você responderá pelo resultado. Tudo isso nós já sabíamos, né, senhores? Muito bem. Então, o crime do artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro, o caput do artigo fala assim, olha, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, ou seja, você pode fazer. Por que você pode fazer? Porque não tem nenhum risco pessoal quando você foi praticar a conduta. A criança abandonada, ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida. A pessoa inválida ou ferida, o exemplo do acidente de trânsito que nós acabamos de falar. Ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Certo, senhores? Ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública competente. Meu querido, sou obrigado a ir lá? Sou obrigado a ir lá para prestar assistência, a ir lá ver a vítima. Você fala, não, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver acidente, eu não gosto de ver nada. Não precisa de você ver nada. Pega o seu telefone, pega o seu celular e liga para a autoridade competente. Liga 190, Polícia Militar. Liga o 93 lá pro acho que é bombeiro, né? O 192 é SAMU, eu não sei se está trocado SAMU e bombeiro. Mas, né? 190, 192, 193, basta você avisar as autoridades competentes de que tem uma vítima de acidente precisando de socorro. Pronto, você já estará isento de ter incorrido no crime, porque você avisou as autoridades competentes. Mesmo caso, senhores, numa situação de acidente de trânsito, supostamente uma pessoa atropela alguém na rua. Se você atropela alguém na rua, você está obrigado a parar, ir lá e dar assistência para essa pessoa? Não necessariamente, porque se você parar e for lá e você não sabe a reação, às vezes é uma criança, às vezes, né, o pai da criança nunca vai achar que a criança está errada. Então o que você tem que fazer? Obrigatoriamente, você obrigatoriamente deve avisar as autoridades competentes, deve ligar para se identificar, falar que aconteceu um acidente e você pedir socorro para as autoridades competentes. Pedir socorro para quem? Para você? Não, né, meu querido? Para a pessoa que você atropelou lá. Tudo bem? Agora, não estou dizendo aqui que você não deva parar. Dentro da nossa condição moral, da nossa obrigação moral, da nossa criação, do nosso sentimento de humanitário, evidentemente, se você não estiver correndo risco, se não for uma situação de risco pessoal para você, evidentemente que é muito melhor você parar, né? Ir lá, acompanhar, dar toda a assistência necessária. É claro que é muito mais prudente fazer isso, né? Mas, evidentemente, tem casos que a situação obriga a um outro procedimento, né? Mas o que interessa para nós é o crime capitulado no artigo 135 do Código Penal. Tudo bem, senhores? A pena para o crime de omissão de socorro é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja que eu estou aqui diante de uma pena privativa de liberdade alternativa à pena de multa, né? Ou eu aplico uma pena privativa de liberdade ou aplico uma pena de multa. Aqui eu tenho a pena privativa de liberdade aplicada alternativamente à pena de multa. Vimos nos exemplos passados que eu teria uma pena privativa de liberdade aplicada cumulativamente com a pena de multa, quando era um né, e multa, e aqui eu tenho ou multa, ou seja, uma pena privativa de liberdade aplicada de forma alternativa com a pena de multa, alternativamente. Parágrafo único, casos de aumento de pena, a pena aumenta-se da metade
Se da omissão de socorro resulta lesão corporal de natureza grave, e a pena triplica se da omissão de socorro resulta a morte da vítima. Então, a pena triplica é uma pena de 1 a 6 meses. Essa pena triplicada, ela vai ficar de 3 meses a 18 meses. De todo modo, ainda continua sendo, mesmo com ela triplicada, ainda continuará sendo um crime de menor potencial ofensivo e a competência para o julgamento desse crime, mesmo com a pena triplicada, ainda continuará sendo do Juizado Especial Criminal. Continuando aqui então, com a relação dos artigos, nós temos o próximo tópico: condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Esse condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial criou o artigo 135A do Código Penal, e isso foi introduzido através da Lei 12.653 de 2012. Então, a partir da Lei 12.653 de 2012, que criou o artigo 135A no Código Penal, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, configura crime cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja que eu tenho uma pena privativa de liberdade cumulativa com a pena de multa. Eu tenho aqui os casos de aumento de pena no parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta multa. Ele retarda o atendimento a um paciente que chega lá numa situação de emergência para saber que jeito que vai pagar, se tem convênio, se não tem convênio, você tem que buscar a carteirinha do seu convênio, então você tem que deixar um cheque calção, o médico não atende se não deixar uma garantia e não sei o que, né? E você tá lá com uma criança com 40 graus de febre para ser atendido, né? A criança já tá virando o olhinho, né? Você já tá com medo da criança ter uma convulsão, aquele desespero, e a pessoa lá querendo preencher a ficha. A pessoa querendo saber cadê o seu cartão, se você tem algum convênio, se tem convênio, cadê o cartão, né? Às vezes você não saiu louco correndo, largou a carteira para trás, não sei o quê, todo esse barará, né? O que você tem que fazer, senhores? Você realmente precisa, numa situação dessa, registrar essa ocorrência, procurar formalizar isso da melhor maneira possível. Como que você formaliza? Pega o celular, grava, né? Uma forma de você formalizar. Porque naquele momento ali, na verdade, você quer atender a pessoa que está realmente numa situação de emergência, né? Mas passado esse momento de emergência, evidentemente depois, com toda a revolta que você ficou pelo atendimento que foi dispensado até a você e a pessoa que você estava acompanhando, você não quer deixar barato, não é isso? E aí você pode processar criminalmente o médico ou o atendente lá que colocou todas essas condições e não quis fazer um atendimento de forma rápida, de forma urgente, como o caso realmente precisava. E aí você processa ele criminalmente e você, usando essa situação, você processa o hospital, você processa o médico na esfera civil, buscando, evidentemente, uma reparação por danos morais. Eu já tive uma situação pessoal dessa, de um cliente que chegou no hospital aqui da cidade para ser atendido, com uma criancinha ardendo em febre, e chegou lá, queria saber se tinha convênio, se não tinha convênio, cadê o cheque, tem que deixar um cheque, e senão o médico não atende, esse barará todinho. Resumo da história, o hospital teve que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$8.000 para os pais da criança, né? Graças a Deus não teve nenhuma situação, como a lei aqui prevê que se a recusa desse atendimento emergencial gerar uma lesão corporal de natureza grave, a pena é aplicada em dobro, e se causar a morte,
a pena ela é triplicada. Mas muito mais importante que a pena, nesses casos, é o processo civil que você vai mover contra esse hospital, né? Tudo bem, senhores? Nós estamos fazendo direito, é para isso. É para fazer valer os nossos direitos. É para que você não seja vítima de um absurdo desse e deixe isso barato, né? E também não adianta querer pegar um revólver e sair dando tiro. Não adianta querer começar a chutar a porta de hospital, né? Isso não é a forma que você tem que agir. Qual que é a forma que você tem que agir? Dentro da lei, dentro do direito, e você tem a legislação que te protege. Tudo bem, senhores? Seguindo aqui os artigos, nós temos o próximo crime, o crime de maus tratos. Crime de maus tratos previsto no Código Penal, artigo 136. O crime de maus tratos, ele trata o seguinte: expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Vimos aqui novamente uma pena privativa de liberdade aplicada alternativamente com a pena de multa. Senhores, vamos dar uma olhada nisso aqui. Expor a perigo. Olha como é que começa o dispositivo. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Tá, quer dizer que se eu colocar alguém de castigo, eu estou expondo ela a perigo? Não, lógico que não, aí. Aquela palmadinha leve encaixa aqui? Entendo que também não. Porque, olha, o que fala o dispositivo? Ele fala que você tem que expor a perigo, certo? Expor a perigo. Agora, se você, por exemplo, a criança não está estudando, e aí você vai dar um corretivo para que ela estude, para que ela entenda que precisa estudar, enfim, quando a psicologia já não está mais fazendo efeito, né? Como é que você vai analisar essa situação? Para não incorrer no crime de maus tratos. Meu querido, veja bem, é aquela situação que nós já falávamos desde antes. Tudo na vida e no direito tem que ter um certo bom senso, um certo equilíbrio. Nada feito com excesso é positivo. Tudo é feito de forma excessiva é negativo. Se você vai dar o castigo para alguma criança ou alguma pessoa que está sob o seu domínio, evidentemente que esse castigo tem que ter início e fim, né? Você não pode deixar a pessoa lá indefinidamente, não é isso? E privar aqui, colocando privar de questões de alimentos, você não vai comer, vai passar 2 dias sem comer. Ué, como assim, né? Então tudo tem um certo equilíbrio, né? Uma certa razoabilidade, uma certa proporcionalidade, não é? Você tem a sua situação tem que ser proporcional, tem que ser razoável a que o indivíduo fez, né? Para que você realmente não possa incorrer numa situação de excesso. Mas o parágrafo 1º, aqui olha a situação absurda de excesso. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Nossa! Lesão corporal de natureza grave. A pessoa ficou inabilitada para as suas atividades habituais por mais de 30 dias, em razão do castigo sofrido, em razão dos maus tratos, né? Então não é qualquer bararazinho, é uma situação, né? Olha, se resulta morte, né? A pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Basicamente, a pena lá da lesão corporal seguida de morte. Basicamente não, a mesma pena, né, da lesão corporal seguida de morte. E o parágrafo 3º traz os casos de aumento de pena no caso da vítima ser menor de 14 anos. Tudo bem, senhores? É um dispositivo basicamente autoexplicável. Veja bem que não é um tipo penal que visa o fato, que visa o dano, é uma situação de perigo. Uma situação de perigo de dano.
né? Não estou dizendo que aqui vai acontecer essa situação toda. Isso aqui ainda trata-se de um crime de perigo de dano. De toda forma, nós vimos que a pena máxima aqui para o caput do artigo é de 1 ano. Por mais que a vítima seja menor de 14 anos, ela aumenta de 1/3. Então, 12 meses, 1/3 disso vai dar 4, vai passar para 16 meses, né? O que eu estou querendo com essas contas? Eu estou querendo dizer para você que é um crime de menor potencial ofensivo e é um crime de competência do Juizado Especial Criminal. Tudo bem, senhores? Rixa, artigo 137 do Código Penal. Olha o tanto que fica difícil aqui fazer uma interpretação com relação a esse crime de rixa. Até porque, assim, é muito pouco, né, aplicado isso aqui na prática. Mas o artigo 137 do Código Penal traz que rixa é participar de rixa. Não me fala o que é rixa, não me explica. Participar de rixa, salvo para separar os contentores. Olha aqui, situação mais sem futuro. Participar de rixa, não sei o que é rixa, salvo para separar os contentores. Quase que se torna um tipo penal em branco, né? Porque eu vou ter que achar um complemento em outro instituto para mim saber o que é rixa. Segundo a doutrina, rixa é 3 ou mais pessoas que estão numa contenda, que estão numa briga, que está ali num tumulto. 3 ou mais pessoas, 3, 200, 500 pessoas ali no, aquele pampeiro, um contra os outros, onde os sujeitos ativos e passivos repousam na mesma pessoa, Eu estou batendo e estou apanhando, eu sou agressor e sou vítima, Então, é essa situação toda. Agora, se eu tenho 3 pessoas brigando, eu já posso afirmar que é uma rixa? Às vezes não. Às vezes eu posso ter um concurso de pessoas, o A e o B se uniram para bater no C, Aí eu tenho uma lesão corporal, Vítima o C, sujeitos ativos A e B, num concurso de pessoas que juntaram para bater no C, Então essa situação aqui, na verdade, a gente precisa analisar com bastante cuidado o caso prático para que se possa aplicar de uma forma equilibrada, para que se possa aplicar de uma forma justa esse dispositivo previsto no Código Penal, no artigo 137, que trata do crime de rixa. Dos crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são calúnia, difamação e injúria. Estão previstos no Código Penal, especificamente nos artigos 138, 139 e 140. Os crimes contra a honra são muito comentados, muito falados, é muito comum no dia a dia acontecerem esses crimes contra a honra, São crimes que geralmente as pessoas, os ofendidos, eles, além de processarem criminalmente, as pessoas que os ofenderam, ainda processam também na esfera civil. Então, senhores, na verdade, esses crimes de menor potencial ofensivo, muitas pessoas não dão muito moral para eles e pensam que não vira nada, que é aquele mesmo caso lá que nós falamos das lesões corporais leves, e que o direito penal é importantíssimo nessas questões aqui, especialmente para você fundamentar uma ação civil de indenização por danos morais. Então, uma ação civil de danos morais fundamentada como elemento de prova, uma ação penal condenatória ou um registro de atendimento integrado ou uma sentença de audiência no Juizado Especial Criminal, por mais que o suposto ofensor ele tenha ali feito uma transação penal, algum tipo de acordo com o Ministério Público, só pelo fato de você estar movendo essa ação penal, já te dá subsídios para propor uma ação civil, por danos morais. Muito bem, senhores, então do que se trata a calúnia, difamação e injúria? Na verdade, são crimes contra a reputação do indivíduo na sociedade. A calúnia e a difamação trata da reputação objetiva do indivíduo na sociedade. Enquanto a calúnia
ela trata de um indivíduo imputar ao outro a prática de um determinado crime, ofendendo assim a sua reputação na sociedade. A difamação já ela é uma situação um pouco mais subjetiva do indivíduo. Não é muito uma questão de crime a difamação. É basicamente você imputar a alguém uma conduta desonrosa, que não é bem aceito pela sociedade. Então, enquanto a difamação você imputa um fato criminoso a alguém, e a calúnia dos três é o crime mais grave, e por isso exige nos seus elementos objetivos uma situação muito mais grave, né? Na difamação, inclusive a pena é bem menor, não exige que você impute a alguém a conduta de uma prática criminosa, mas uma situação em que também vai abalar a reputação dele na sociedade, mas basicamente numa questão mais moralística. Mas nós vamos ver aqui alguns exemplos para que a gente possa entender um pouco melhor isso. Com relação à calúnia, vamos analisar aqui especificamente o artigo 138 do Código Penal e para que nós possamos ver do que trata a calúnia. Olha, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Também é uma pena privativa de liberdade cumulativa com a pena de multa. Mas olha aqui, algumas questões específicas. Primeiro, que para que a pessoa incorra no crime de calúnia, primeiro que tem que ser dolo. Não existe a calúnia na forma culposa. Tem que ser dolo, o dolo direto, realmente com o objetivo de caluniar alguém, de imputar a essa pessoa um determinado fato que o agente ele tem certeza, ele sabe que esse fato é falso. Você entendeu? Então, ele está cometendo um crime, porque ele está imputando a alguém a prática de um determinado fato, e este fato é crime, e ele que está propagando isso na sociedade, ele sabe que isso é falso. Então, o único objetivo dele é realmente difamar a reputação da outra pessoa na sociedade. Por exemplo, eu dizer aqui que o João, na noite de tal dia, ele estava em determinado bar e ele, com violência, praticou um crime de estupro contra uma moça que estava lá naquela balada, naquele bar, né? E ele sabe que esse fato, ele é falso, que não é verdade, mas ele está, com isso, difamando a reputação do João na sociedade. Senhores, essa situação com relação à calúnia, ela tem uma exceção da verdade, né? Qual é a exceção da verdade no crime de calúnia? É quando aquilo que eu estou dizendo não é falso. Aquilo que eu estou dizendo é verdade. Então, com relação à calúnia, quais são as exceções da verdade admitidas? Basicamente todas. Tem algumas exceções que não cabe você aparecer em juízo e provar aquilo que você está falando. Então, a exceção da verdade é uma regra na calúnia. Eu sempre, caso eu tenha prova do que eu estou alegando, caso eu possa provar aquilo que eu estou falando, evidentemente que eu não estou praticando nenhum crime de calúnia. Mas em que situações nem eu posso apresentar, usar isso como exceção da verdade? São 3 as situações. E elas estão previstas no parágrafo 3º. No parágrafo 3º do crime de calúnia, aqui está da injúria racial, mas também no parágrafo 3º do crime de calúnia, que é: admite-se a prova da verdade, salvo, no crime de calúnia, inciso 1, se constituindo o fato crime de ação privada, o ofendido ainda não foi condenado numa sentença penal transitada em julgado. Como assim? Olha aqui, imagine que o A e o B, o A está processando o B. O A está processando o B por crime de calúnia, certo? O B ainda está respondendo o processo. É um crime de ação penal privada. O A, através de queixa-crime, está processando o B. O A está processando o B por uma situação de ter aqui cometido algum dos crimes de ação penal privada. Então, o A processando o B. Aí o C, antes do B ser condenado com uma sentença penal transitada em julgada por conta disso,
o C fica divulgando que o B realmente praticou aquele crime, que o B é um cara absolutamente sem moral, que é um criminoso, que ele fez isso, inclusive ele está sendo processado lá na justiça e que ele tem um processo contra ele, e fica lá caluniando o B. Por que ele não pode fazer isso? Ora, porque o B está respondendo um processo e o B ainda não foi condenado com uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o B naquela situação ainda é inocente, porque ele só perde a condição de inocente depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, o C querer entrar lá para acusar o B e falar que ele é um criminoso, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, antes e depois usar, falar, não, eu não estou mentindo não, estou falando a verdade, e aí usar o processo lá que o B está respondendo contra o A, mas o processo é de ação penal privada e o B ainda não foi condenado com uma sentença penal transitada em julgado, esse fato não constitui exceção da verdade. Muito bem, senhores. Existe então a exceção da verdade lá no crime de calúnia, e a exceção da verdade no crime de calúnia é aquela situação que eu posso depois provar que o que eu estou falando é verdade. Quais são essas situações? Elas estão no parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal, que é quando eu estou usando como exceção da verdade o fato de que essa pessoa que eu estou dizendo que cometeu um crime, ele ainda responde ao processo por aquilo que eu estou falando que ele já fez. Ele está sendo processado e é um processo de uma ação penal privada, onde o A processa o B por supostamente ter praticado determinado crime de ação penal privada. O B ainda responde ao processo, ou mesmo que já tenha sido condenado em primeiro grau, esse processo, essa condenação ainda não transitou em julgado. Então, eu não posso sair propagando aí para a sociedade com o objetivo de arrebentar com a reputação do indivíduo, se esse indivíduo ainda está respondendo o processo, ele recorreu, a ação penal condenatória não transitou em julgado ainda, então eu não posso dizer que não, eu estou falando a verdade, eu tenho prova disso, até porque é só consultar o site do Tribunal de Justiça e você vai ver que ele tem uma sentença condenatória. Tá, só que esse argumento não serve como exceção de verdade, porque ele tem uma sentença penal condenatória, é verdade, mas ainda está pendente recurso e a ação penal é privada. O inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal fala também que eu não posso recorrer a essa exceção da verdade quando o ofendido for o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro. Realmente é uma situação assim, né, que de repente, mesmo que eu saiba de alguma situação que o presidente da República tenha cometido um determinado crime, eu não posso ficar propagando isso. E nem cabe a exceção da verdade, né? Por que isso, hein? É porque isso é uma situação bem antiga, né? E que há muitos anos aí, quando isso é de origem de 1940, né? E que na verdade o rei, ele era o rei ou imperador, ele era a representação genuína do poder do Estado, né? E rei não erra. Então isso ainda vigora na nossa legislação, ainda como exceção da não utilização da exceção da verdade, seria a exceção da exceção, né? Então, quando eu estou defamando o presidente da República, mesmo que eu consiga provar que aquilo que eu estou falando é verdade, não vou poder usar essa exceção da verdade. E por último, lá do inciso 3 do parágrafo 3º do artigo 138 do Código Penal, eu também tenho uma situação onde eu não posso recorrer a ela como exceção da verdade, que é quando o crime imputado, embora de ação penal pública, o ofendido, o réu lá naquela ação penal pública, ele foi absolvido lá, né? Já imaginou um cara está sendo responsabilizado, processado, por exemplo, por tráfico de drogas. O indivíduo está sendo processado por tráfico de drogas. E ele responde o processo e ele foi absolvido no processo. Ele foi considerado inocente, ele foi absolvido no processo. E aí o indivíduo, um terceiro, fica falando que ele é traficante, que não sei o quê, que ele vende droga assim, assim, assado, e fica narrando determinado fato e imputando a essa pessoa como sendo o autor do fato. Só que esse fato que ele está narrando já foi processado, julgado lá pela justiça, né, pela justiça criminal,
e ele foi absolvido por esse fato. Então, constitui crime de calúnia o indivíduo que fica propalando isso. O cara já respondeu processualmente por esse fato, já foi absolvido por esse fato, e o indivíduo lá, um terceiro, ainda fica, né, querendo dizer que ele era sim o culpado em relação a isso. Tudo bem, senhores? Então aí, basicamente, os crimes de calúnia, que é um crime contra a honra objetiva do indivíduo, a sua reputação na sociedade, a ideia que a sociedade faz desse indivíduo. Tudo bem, senhores? Crime de difamação. O crime de difamação é muito pertinho do crime de calúnia, por isso, né, essa confusão toda em relação a esses três tipos penais. Mas difamar alguém está previsto no Código Penal, no artigo 139, e fala que difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Veja que é diferente, né? Enquanto na calúnia eu tinha que imputar a alguém falsamente um fato que constituía crime, na difamação, primeiro, o fato que eu estou dizendo nem interessa se ele é verdadeiro ou falso. Mesmo que ele seja verdadeiro e eu sair conversando potoca aí na rua, eu estou cometendo um crime de difamação. Por quê? Porque esse fato, primeiro, que se for um fato que eu estou propagando na sociedade e for um crime, não é difamação, é calúnia. E se o que eu estou dizendo não for crime, mesmo que seja verdade? Vamos pegar um exemplo aqui, pega um indivíduo casado, né? Pega um indivíduo casado e um fulano qualquer da vida aí começa a falar que esse indivíduo tá cometendo adultério, que ele está traindo a mulher dele, que ele está saindo com a secretária, que ele vai para um motel com a secretária toda semana. E ele fica falando isso aí, batendo boca com isso na cidade. Que o cara tá ficando com a secretária, que tá indo pro motel, e que não sei o que, e barará e tal. Senhores, o que o fulano tem que ficar batendo boca disso? Mesmo que isso seja verdade. Por quê? Porque isso é uma questão íntima, pessoal, que só interessa ao indivíduo, à secretária e no máximo à mulher do cara. Né? E que isso não tem interesse para a sociedade. Né? O que o indivíduo, o que o legislador quis proibir com isso? Qual que é o bem jurídico tutelado aqui? O que o legislador quis proibir? O legislador quis proibir justamente essas fofoquinhas, você entendeu? Que não é de interesse da sociedade, né? E fica aí o boca suja conversando potoca aí no nome dos outros, né? Situação que ele não tem nada com isso, né? Então, mesmo que seja verdade, ele não pode sair batendo boca disso. Tudo bem, senhores? Constituiria aí o crime de difamação, lá do artigo 139 do Código Penal. Então, para o crime de difamação, a difamação é aquilo que, veja bem, o adultério não é mais crime. Adultério já foi revogado lá do Código Penal, não é mais crime, né? Então, assim, mas ainda tem uma certa relevância moral, né? É que nós vivemos numa sociedade monogâmica, né? Então, assim, a gente não pode ter 2, 3 mulheres, né? Mulher não pode ter 2, 3 homens. Então a gente vive numa sociedade monogâmica. E que isso é uma questão ainda que da esfera moral, né? É aquilo que a sociedade pensa da minha moralidade, né? Mas o cara não pode sair propagando isso, porque senão ele comete o crime de difamação. O que o legislador quis com isso? Justamente coibir essas fofoquinhas aí de assunto que não é de interesse dessas pessoas que adoram a fofoca. Injúria. Injúria, Código Penal, artigo 140. A injúria, senhores, enquanto as outras questões aqui é uma reputação objetiva, é uma questão objetiva, na injúria é uma questão subjetiva. É aquilo que eu penso de mim mesmo. Enquanto na calúnia, na difamação, para que o crime aconteça, um terceiro tem que ficar sabendo dessa situação, o fofoqueiro lá, ele tem que conversar isso na rua e ele tem que levar essa informação para um terceiro. Então a calúnia e a difamação, ela só se concretiza quando se passa essa informação para
para outras pessoas, quando essa informação chega a uma outra pessoa. A injúria não. A injúria, o crime se concretiza quando a pessoa vem falar para mim. Vem falar para mim. Fala que eu sou um safado, que eu sou um desonesto, que eu sou um 71, que eu sou não sei o quê, e barará, você entendeu? E que fica aí agredindo, fica me ofendendo, você está entendendo? Enquanto aqui a situação é caluniar e injuriar, caluniar e difamar, na injúria, ela consiste na ofensa. O indivíduo está me ofendendo. Está entendendo? Fica falando para mim, fica me jogando para baixo, né? Fica fazendo com que eu me sinta mal. Aqueles cara, ô Jesus, né? Aquele povo assim sem futuro, que chega para você e fala um monte de largatixa, né? Esse indivíduo está cometendo um crime de injúria, né? Essa questão de injúria, isso é muito usado. A gente mesmo fala, cara, hoje eu estou injuriado. Por que injuriado? Porque eu estou ofendido, magoado, né? Injuriado é um cara magoado, contrariado, né? Então, essa situação, qual que é o crime de injúria? É o cara vir falar um monte de largatixa para mim, né? Falar que você é isso, que você é um cara assim, que você é feio, que você é não sei o quê, que você é não sei o quê, né? Fica falando um monte de merda dessa situação só com o objetivo de me jogar para baixo, de me deixar numa situação contrariada, cabisbaixo, farol baixo, né? Então, isso é crime. Crime de quê? De injúria. Bom, com relação à injúria, eu tenho a injúria racial. A injúria racial do parágrafo 3º, lá do artigo 140. Aí, olha, muita gente confunde injúria racial com discriminação racial, que é situação diferente, né? Discriminação racial, o buraco é mais embaixo. Injúria racial é um crime contra a honra. A injúria racial é injuriar. Aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena da injúria, que era de detenção de 1 mês a 6 meses, ela vem para uma reclusão, sai de detenção para reclusão, de 1 a 3 anos e multa. Certo, senhores? Então, o que é a injúria? Qual que é a diferença da injúria racial para a discriminação racial? A injúria racial, o cara fala para a pessoa, né? Faz uma ofensa, utilizando para essa ofensa alguma situação para a pessoa. Tipo assim, você é um macaco, né? Você não sei o quê, você é um... Qualquer uma dessas situações, que você é um macaco, você é bitolado numa situação que não sei o que, usa algum argumento religioso, você é um aleijado. Já pensou o cara numa cadeira de roda e seu aleijado, né? Ou a injúria racial, eu estou falando para aquele indivíduo, né? Agora, e a discriminação racial? Aí, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí eu uso todo um grupo de pessoas. Eu falo que pessoas X de determinada região do país são todos burros, são pessoas que eles, lá na região deles, eles são só um povo sofrido, que é não sei o quê, que é um povo que não serve, que não tem inteligência, que só serve para fazer serviço braçal, né? Ou seja, eu estou ofendendo toda uma população, né? Todo um grupo de pessoas. Enquanto na injúria racial eu estou me direcionando a uma determinada pessoa, na discriminação racial eu falo para um grupo de pessoas. Tudo bem, senhores? Ainda com relação à injúria, senhores, o parágrafo 1º, parágrafo que eu não trouxe aqui, o parágrafo 1º do artigo 140 do Código Penal, fala assim, o juiz pode deixar de aplicar a pena, tá certo? Inciso 1. Quando o indivíduo, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Briga, os dois brigando,
A condição da suposta vítima foi a suposta vítima que me provocou a falar que ele era um cara grosseiro, um cara tropeiro, um cara não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Na verdade, o comportamento da vítima foi determinante, ou da suposta vítima, né? Foi determinante para que eu falasse tudo aquilo, né? Ou seja, ele me provoca, eu falo um monte de merda para ele, aí depois ele me processa. Aí depois, lá em juízo, eu consigo demonstrar que foi ele que me provocou. Você está entendendo? Aí o juiz, nessa situação, pode inclusive deixar de aplicar a pena, reconhecendo que o comportamento da vítima também não foi dentre os melhores, né? O inciso 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Discutindo, eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, eu falo, ele fala, né? Virou troca de garfada, né? Qual que é a diferença? Num ele me provocou, aí eu falei, ele ficou quieto e se deu de vítima. O outro, nós dois, borracha, foi e voltou, né? Então, ora, se foi uma situação recíproca, o que o cara tá me processando? Então, se é uma situação assim, também o juiz pode deixar de aplicar a pena. Com relação à injúria, senhores, eu ainda tenho um caso de aumento de pena. Porque eu trouxe aqui o parágrafo 3º, mas eu ainda tenho o parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal, que fala de um aumento de pena para o crime de injúria, que é quando a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes. Né? É uma situação mais ofensiva, mais contundente, mais desarrazoada. Né? Se consistir isso, é um caso de aumento de pena e a pena passa de detenção, a pena que era de detenção de 1 mês a 6 meses, ela passa para uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tudo bem, senhores? E assim nós finalizamos os crimes de calúnia, difamação e injúria. E ainda trazendo um link para você da diferença de injúria racial e discriminação racial. Dos crimes contra a liberdade individual. Começamos lá no artigo 146 agora do Código Penal. Veja bem que nós já estamos no artigo 146, senhores. Então, olha, aula dada, aula estudada. Tudo bem? Quando nós retornarmos aí às nossas aulas presenciais, nós vamos começar da onde nós paramos, né? Então vocês se atualizem aí, espero que estejam acompanhando as nossas aulas em EAD e as nossas aulas terão realmente a mesma fundamentação das aulas presenciais, né? Então os senhores precisam acompanhar e estar aí buscando se inteirar dessas aulas em EAD. Dos crimes contra a liberdade individual, dos crimes contra a liberdade pessoal. O crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal, com aumento de pena, previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Senhores, do que trata este crime de constrangimento ilegal? Veja bem, senhores, lembra lá da Constituição Federal? Artigo 5º, inciso 2 da Constituição, princípio da legalidade, que fala que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, princípio da legalidade. Algum indivíduo fala, você vai ter que fazer isso aí, ou você não pode fazer isso aí. Aí o que foi que nós aprendemos? Então me fala onde está escrito que eu sou obrigado a fazer isso, ou que eu não posso fazer isso, porque eu só estou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Não é porque é para agradar, né, determinada pessoa que se posa como autoridade. Não é isso, senhores? E se essa pessoa forçar você a fazer isso, obrigar você a fazer aquilo que a lei não te obriga, ou a parar de fazer aquilo que você está fazendo e que a lei não manda você parar? Essa pessoa que te obrigou a fazer isso, essa suposta autoridade que te obrigou a fazer isso, com violência, com coerção, com ameaça, essa pessoa, ela está cometendo um crime. Qual crime que ela está cometendo? Constrangimento ilegal, previsto no artigo 146 do Código Penal. O caput do artigo 146 do Código Penal, senhores, fala assim, olha, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça,
ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer a que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Esse é o caput do artigo 146. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. É uma pena privativa de liberdade, alternativa com a pena de multa. Mas, senhores, o que importa aqui realmente é o amparo jurídico que a lei me dá. É o amparo jurídico que a lei me dá. Na verdade, a pena é uma pena pequena pro infrator, pro agressor, pro ofensor, é uma pena pequena, porque é uma pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano ou multa. Mas o que isso me interessa, o tamanho da pena? Nada. O que o tamanho da pena me interessa? Nada. O que me interessa é que a lei me ampara. Ela me ampara lá na Constituição Federal, dizendo que eu não estou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e me ampara aqui no Código Penal, dizendo que quem me obrigar a fazer o que a lei não manda, ou quem me obrigar a deixar de fazer aquilo que a lei não manda e eu não fazer, está cometendo um crime. E para que nós vamos usar o direito penal nesses casos? Como alicerce, para que nós possamos processar esse indivíduo e a família dele até a 5ª geração. Tudo bem, senhores? E temos os casos de aumento de pena, previstos nos parágrafos 1º, 2º, 3º, incisos 1 e 2 do artigo 146 do Código Penal. Quais são? O que diz essa situação desses artigos? Fala o seguinte, olha, o parágrafo 1º fala assim, casos de aumento de pena. Parágrafo 1º, as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Ou seja, as penas se aplicam cumulativamente e em dobro quando há um concurso de pessoas para me obrigar a fazer isso, 2 ou mais pessoas me obrigam a fazer isso, então as penas aplicam-se em dobro, e elas, ou esse concurso de pessoas ou emprego de armas. Né? Já pensou ver um cara que se posa de autoridade, aí saca a arma e obriga eu a fazer alguma coisa que eu não quero, ou manda eu parar de fazer alguma coisa que a lei não manda eu parar, né? Essas penas aqui aplicam-se de forma dobrada. Tudo bem, senhores? O parágrafo 2º fala assim, olha, além das penas cominadas, quais penas cominadas? Essas, com os respectivos aumentos. E, além das penas cominadas, aplicam-se as penas correspondentes à violência. Né? Então, veja que é um concurso material de crimes, é um concurso material expresso. Além das penas cominadas, ou seja, essas, o agente ainda responde de forma somada, cúmulo material, né, às penas inerentes à violência. Vai que o cara me agride, vai que o cara me dá um chute, vai que o cara, sei lá, me força fisicamente a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, além do crime de constrangimento ilegal, de forma cumulativa, ele ainda responde por qualquer outro crime que ele tenha praticado. Lesão corporal, cárcere privado, às vezes me coloca lá num canto e manda eu ficar lá, tô detido, você entendeu? Então, todos os crimes que ele incorrer como meios de execução para esse crime aqui, de constrangimento ilegal, ele responde de forma cumulativa. Não tem aquele negócio de absorção ou consunção, não. Responde por todos. Parágrafo 3º. Não se compreende... Aqui são as exceções, senhores. Que são as exceções em que o agente não pratica constrangimento ilegal. Quando que o agente não pratica constrangimento ilegal? Quando ele aplica esse constrangimento, quando ele usa esse constrangimento para fazer com que a pessoa seja tratada. Ele usa esse constrangimento para a intervenção médica ou cirúrgica, mesmo sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, né? É um paciente que está numa situação de emergência ou emergência, está se debatendo, não quer tratar, né? Imagina, por exemplo, uma situação de internação involuntária, que o paciente precisa ser internado e ele não concorda com a internação. E aí ele se debate. O que é preciso fazer? É preciso pegar 2 ou 3 enfermeiros, fortão, né? E dominar o indivíduo.
e joga ele no chão se for preciso. E imobilizar ele. E colocar no carro, né? Esse negócio chama resgate. É um pessoal que vem das clínicas para resgatar o povo. Então ele joga no chão, amarra, amordaça, se for o caso, e leva para internar. Né? Quando que acontece isso? Quando o paciente, né, ele está colocando em risco a integridade física dele ou de outras pessoas. Né? E aí ele precisa de uma intervenção médica. E a violência utilizada na intervenção médica não constitui constrangimento ilegal, porque o cara não vai por conta própria. Eu tenho que segurar ele, eu tenho que amarrar ele, né? Tenho que botar uma camisa de força no indivíduo. Certo, senhores? Então, isso é uma exceção para os crimes de constrangimento ilegal. Tem outra exceção? Tem. A coação física ou moral exercida para impedir o suicídio. O nego tá querendo suicidar, né? Tá lá quase tirando a vida dele. E um terceiro, para evitar o suicídio, ele pode usar todos os meios de coação física ou moral. Tudo bem, senhores? E assim nós encerramos então mais este assunto dos crimes contra a liberdade individual, constrangimento ilegal.